Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Guilherme Camilo. E para quem não me conhece, eu vou fazer uma breve apresentação, até porque o intuito não é falar sobre mim, sim falar sobre Power BI. Bom, eu sou o Guilherme Camilo, sou profissional da área de TI, trabalho com RP Microsiga Proteus desde 2008, quando eu entrei para uma vaga de consultor na franquia TOTVS de Bauru. Eu fiquei lá até 2016. Poucos meses depois que eu saí da franquia, eu acabei abrindo minha própria empresa, a Newsig. Hoje, pela Newsig, eu ofereço serviços de consultoria, implantação, atualização, customização, treinamento, suportes em geral no RP Microsiga Proteus. Mas ultimamente eu tenho me dedicado bastante a projetos de BI, utilizando o Power BI, integrado com o banco de dados do Proteus. E é justamente sobre isso que eu queria falar. Esse vídeo tem o intuito do que, então? Não é o intuito de fazer um treinamento sobre a ferramenta detalhado, até porque senão ia ficar uma coisa muito extensa e a internet está cheia de vídeos com esse intuito, vídeos bem detalhados. Inclusive eu vou deixar bastante referências para vocês, referências essas que me ajudaram muito no começo, quando eu comecei a estudar o Power BI. Então o objetivo desse vídeo é dar uma desmistificada. Eu tinha também essa ideia antes de começar a trabalhar com Power BI, eu tinha essa ideia de que um projeto de BI era uma coisa muito complexa de se iniciar, exigiria muitas configurações, um data warehouse, seria difícil subir os serviços do BI. O Power BI é um pouco contrário a isso daí, ele tem muito o intuito do Self-Service BI, onde o próprio analista de negócio poderia ter condições de desenvolver os seus relatórios, seus dashboards, né? É claro que sempre precisa de um profissional de TI, é importante um profissional de TI para fazer um mapeamento, uma estruturação inicial dos dados, mas após isso o próprio usuário, analista de negócio, teria condições de tocar. Então vamos lá, eu vou deixar algumas referências aqui para vocês, quem quiser se aprofundar um pouquinho mais, conhecer um pouquinho mais no detalhe da ferramenta, alguns canais que me ajudaram muito no começo. O canal da Karine Lago tem bastante vídeo sobre Power BI. O canal do Lainder Alves tem bastante vídeo também. O canal do Planilheiros é muito interessante, vale a pena dar uma conferida. O canal do professor Darlan. O professor Darlan tem bastante vídeo sobre o Excel, mas muitas das funcionalidades que tem dentro do Excel, como o Power Pivot, Power Query, são muito similares ao que tem hoje no Power BI em termos de conexão com dados, tratamento de dados. Eu não sei nem se qual que surgiu primeiro, se foi do Excel que acabou migrando para o Power BI, ou do Power BI acabou migrando para o Excel depois dessas ferramentas, mas enfim. Então, o canal do professor Darlan também pode ajudar muito vocês nisso daí. A Karine Lago e o Lainder, eles são sócios da empresa Deitab, e eles têm um livro publicado sobre dominando o Power BI. Eu tenho a edição 2 e 3 desse livro, é um livro bem completo nesse sentido, desde a inicialização do Power BI, conexão com fonte de dados, tratamento, ETL, até a criação de dashboards. Então é um livro bem intuitivo, vale a pena também, eu recomendo vocês darem uma olhada. O intuito desse vídeo é a gente fazer uma conexão básica dentro de um banco de dados de teste que eu tenho aqui do Proteus, para a gente poder mostrar para vocês que desenvolver dashboards simples como esse daqui é muito rápido de se fazer. Esse é o dashboard de fluxo de caixa, né? E essa já é o Microsoft Power BI em nuvem. Eu estou com uma licença aqui de demonstração, inclusive acabei de ativar hoje. As licenças Pro do Power BI, além de serem muito baratas, você tem ainda 60 dias para avaliação antes de começar a pagar, então vale muito a pena você avaliar o Power BI. Bom, antes de mais nada, eu vou entrar aqui no meu banco de dados. Tem algumas coisas que eu costumo fazer, alguns padrões que eu venho seguindo nos projetos de BI. Primeiro que para conexão no banco de dados, eu sempre oriento a criação de um usuário apenas com acesso à consulta. Não usar em maneira de algum usuário SA para conexão dentro do Power BI. Segundo, que eu costumo criar views. Eu não costumo conectar direto na tabela do Proteus, do RP, por alguns motivos. Primeiro, que a deleção dentro do Proteus ela é uma deleção lógica, não é uma deleção física. Quem trabalha com Proteus aí sabe muito bem do campo delete, que os registros, quando são apagados do Proteus, eles não são apagados do banco de dados, eles ficam apenas com um caractere asterisco dentro do delete. Se a gente tiver, por exemplo, um cadastro de cliente, eu criei o cliente lá, o primeiro cliente, cliente 1, eu apaguei ele por algum motivo, e depois eu fui lá e criei de novo mais um outro cliente que também usou o mesmo código 1 que eu tinha apagado anteriormente. Se eu trouxer esses dois registros para dentro do Power BI e tentar relacionar com uma tabela de vendas, eu vou ter problema de chave duplicada na chave do cliente. Então, para evitar esse tipo de situações e também para apresentar nomes de campos mais fáceis de serem identificados pelos usuários de negócio que vão trabalhar com Power BI, eu costumo criar views. Então, por exemplo, aqui eu tenho duas views básicas que eu já deixei pronta, criada, para não ter que ficar criando para vocês e o vídeo não ficar muito longo. Então eu tenho uma view de NS Clientes, que é meu cadastro de clientes, onde eu trouxe só o código, então eu renomei o nome, né, do campo a um código para só código, para ficar mais simples de interpretar.
Eu tenho loja, eu tenho campo de ID, eu tenho campo de nome, eu tenho campo de UF, eu tenho campo de cidade. Só para a gente fazer um exemplo, é claro que eu não teria só esses campos num projeto mesmo, eu teria muito mais informações, segmento do cliente, grupo, enfim, uma série de informações para poder trabalhar dentro do Power BI, mas isso é só para efeito de exemplo. Como que eu faço? Eu costumo fazer com a filial. A gente sabe que o cadastro de cliente eu posso ter o mesmo código em duas filiais diferentes se eu tiver com a tabela exclusiva. Então, eu sempre junto também o campo filial mais código mais loja como ID. Porque filial, código e loja eu não vou ter com esses três campos iguais, eu não vou ter dois registros com esses três campos iguais, registros ativos, claro, no Proteus. Então aqui eu já consigo descartar os deletados. Bom, eu tenho uma tabela aqui também, uma view que eu criei de vendas, onde eu trago a filial, eu trago a emissão, eu já fiz uma conversão aqui para converter esse campo para data, né? E aí eu tenho algo parecido que eu desenvolvi aqui dentro do SQL, como se fosse o X-filial, para quem desenvolve em ADVPL, o X-filial, WS X-filial, que traz, ele faz uma interpretação da tabela que eu passo como parâmetro, e eu recebo o segundo parâmetro dessa função NS-filial, é a filial do registro corrente. O que isso daqui faz na prática? Se a tabela de clientes for compartilhada, eu retorno aspas, aspas, eu não retorno só uma string sem espaço e concateno cliente com loja, que vai ser meu ID de cliente da tabela de venda. Se a tabela SA1 for exclusiva, eu retorno a filial, né? Claro, tratado de acordo com o compartilhamento, com o modo de compartilhamento da tabela do cliente, porque pode ter sido compartilhado só por unidade de negócio, por filial, por empresa, enfim, eu já faço esse tratamento na INS filial, e aí eu retorno a filial também como início do ID do cliente. Isso fica fácil para eu relacionar depois com o ID do cliente da INS cliente. E assim eu faço para todas as outras tabelas de cadastro. Bom, aqui eu retornei também o total de vendas. É claro que eu poderia estar retornando vários outros campos de impostos, enfim, para fazer uma tratativa. Isso daqui é só uma coisa bem simples, básica. E eu fiz também um inner join aqui com a SF4 para poder trazer só as T's que são referentes, que geram financeiro, ou seja, com isso eu garanto que só sejam as T's de venda, né? Aqui eu estou ignorando bonificação, transferência de filiais e tudo mais. Bom, criadas essas duas views, eu tenho mais duas tabelas que eu vou usar. Então vamos lá, eu tenho uma tabela NS filiais, que eu sempre crio nos meus projetos Power BI, que é para eu cadastrar aquelas mesmas filiais que eu tenho no Proteus, eu cadastro aqui nessa tabelinha simples para poder trabalhar com segmentação de dados. E eu tenho a NS calendário. Sempre que em um projeto de BI eu preciso ter uma tabela de calendário que tenha todos os dias corridos de um período que eu for trabalhar. Por exemplo, se eu for criar algumas funções de cálculo, eu tô numa tabela que eu tenho o total de vendas por mês, e eu quero um gráfico, né, total de vendas por mês, e eu quero uma coluna daquele gráfico que seja o total de vendas daquele mesmo mês do ano anterior. Para fazer esse tipo de cálculo de ano anterior, soma ano, tira ano, eu preciso que todo período tenha uma tabela de datas corrente, do primeiro ao último dia. Então é a minha tabela de NS calendário. Aqui eu tenho a data desde 2000 até 2030. E eu aproveito também essa tabela para já criar campos para eu trabalhar dentro do Power BI para me facilitar, que é o campo de mês abreviado, dia da semana, se há um feriado ou não. Aqui eu já deixei cadastrado todos os feriados nacionais, fixos ou móveis de 2000 a 2030 e o número do trimestre. Então vamos lá. Dito isso, vamos criados aqui, preparado, claro, tendo meu usuário já preparado para conexão, tendo minhas views preparadas que eu vou trabalhar, eu já posso ir para a interface do Power BI Desktop. O Power BI Desktop é o software de desenvolvimento dos relatórios e dashboards do Power BI. O software em si, ele é gratuito, ele é free, você pode baixar e pode usar à vontade. O que é pago é a ferramenta, é o serviço de Power BI para você poder publicar isso e armazenar na nuvem do Power BI. Mas isso, se vocês procurarem naqueles canais que eu falei, ou mais para frente a gente pode discutir melhor, não é o intuito dessa videoaula. O intuito dessa videoaula é demonstrar e desmistificar, como eu disse, e mostrar que é muito simples eu trazer aqueles dados que estão lá no banco de dados do Proteus aqui para dentro da ferramenta. Bom, eu falo bem rápido, deixa eu tomar meu chazinho aqui para molhar a goela. Bom, eu estou aqui no meu Power BI Desktop, a interface dele é bem simples, eu vou clicar aqui primeiro em obter dados, SQL Server, eu vou informar meu servidor aqui, no caso meu aqui localhost, na base de teste, meu banco de dados de teste, eu tenho a opção de importar os dados aqui para dentro do Power BI, ou usar um Direct Query que vai conectar e sempre que eu for atualizar vai pegar os dados direto do banco de dados. Isso é usado normalmente para bases muito maiores e tal. Para esse caso, na base do Proteus, principalmente na base de demonstração, eu sempre vou usar o import para trabalhar com os dados aqui dentro já do Power BI.
aqui no caso da minha base eu já estou configurado o usuário, por isso que ele não pediu usuário e senha. Se não tivesse configurado, bastava eu digitar ali usuário e senha, lembrando de não usar o SA, nesse caso eu até usei, porque eu estou numa base de teste mesmo, mas em projetos reais não usar o SA. Bom, eu vou puxar aqui algumas tabelas, ele está lendo ainda as tabelas do meu banco de dados, né? Eu vou puxar aqui NS filiais, lembra que eu falei para vocês que eu criei a NS filiais? Então é essa tabelinha com as filiais. Eu vou puxar também a NS calendário. Eu vou dar uma pausa no vídeo aqui, vou puxar também a clientes e vendas, mas eu vou dar uma pausa só para não ficar muito extenso. Só um minutinho e já volto. Voltando aqui, o que eu fiz então, Guilherme? Eu selecionei a tabela NS filiais, NS calendário, NS vendas e NS clientes. Vou clicar em carregar dados. Nesse momento o Power BI está conectando no banco de dados ali, pegando aquelas 4 tabelas e trazendo aqui para a área de trabalho dele para a gente poder começar a trabalhar com esses dados. Enquanto carrega, eu vou tomar mais um chazinho aqui. Eu não vou nem pausar o vídeo agora, até para demonstrar para vocês que essa integração é bem rápida até, mesmo com o volume de dados. Eu estou com uma base de teste aqui, mas é uma base real e tem bastante dados. Vocês vão ver aqui, a hora que começar a carregar a tabela de vendas, eu acho que deve ter uns 200, 300 mil registros na tabela de vendas, mas é uma coisa bem rápida e o tamanho do arquivo que vai ser salvo também impressiona. O Power BI ele consegue compactar muito bem esses dados aqui. Bom, já detectou todos os registros, já está trazendo os dados. Como que funciona aqui? Na área direita eu tenho meus campos, todas as minhas tabelas, eu tenho as visualizações e eu tenho os filtros possíveis de se fazer. Aqui no meio é a minha área de plotagem, minha área de trabalho para relatórios. Aqui eu posso visualizar meus dados e aqui eu posso trabalhar com o meu modelo de dados com relacionamento, que é a primeira coisa que a gente vai fazer. Então, algumas ligações ele pode até identificar automático, por exemplo, a filial, minha ligação, meu relacionamento da tabela INS filiais como é filial de venda, o Power BI já identificou. Eu vou ligar também meu ID de cliente da tabela de cliente com o ID de cliente da INS vendas. E eu vou ligar minha data do calendário com a data de emissão aqui da INS vendas. Então, essa é uma modelagem bem simples, tem modelagem muito mais complexas conforme o tamanho do projeto, mas é só para a gente demonstrar. Então, vamos lá. Eu vou voltar aqui para o meu área de gráfico. Quem trabalha com tabela dinâmica dentro do Excel vai notar uma facilidade muito grande de trabalhar com Power BI, porque realmente a interface dele é muito intuitiva, é muito parecida com o Excel em si. Eu tenho aqui na minha tabela de vendas o meu campo total de vendas. Se eu simplesmente pegar esse campo e arrastar aqui para a minha área de plotagem, o Power BI já vai identificar esse total e já vai trazer o calculado esse total. Não é o mais indicado. O que eu estou fazendo aqui é só para demonstrar que é simples de se fazer, mas não é dessa forma que a gente faz. A gente não pega um campo e arrasta direto para cá. Embora o resultado dele vai ser o mesmo, vocês vão perceber que a performance é muito mais inferior do que quando a gente criar medidas, que é o que eu vou fazer daqui a pouquinho. Mas eu estou só demonstrando. Então, eu criei um gráfico, simplesmente arrastei o total aqui de vendas, ele já me criou um gráfico total. Eu posso vir na minha tabela de calendário, pegar o ano e jogar para o eixo. Ele já criou para mim um total de vendas por ano. Notem que nessa base de teste aqui, eu tenho vendas desde 2000 até 2020. Então não é uma base de teste que eu acabei de popular, é uma base de teste real, com dados reais de uma base. E foi super rápida a integração, foi super leve a brincadeira aqui dentro. Então vamos lá, eu falei que essa não é o jeito mais correto de se criar, então vamos criar realmente uma medida aqui dentro da tabela de vendas. Existem outras formas de organizar medidas também, mas eu vou criar diretamente dentro da tabela só para simplificar o exemplo. Quando eu cliquei com o botão direito em cima da tabela onde eu quero criar e fui em nova medida, apareceu a barra de fórmulas, bem parecida com o Excel. Eu vou dar um nome da minha medida, total de vendas. E eu vou usar uma linguagem que se chama DAX, que é uma linguagem própria do Power BI, mas é muito parecida com o Excel também, vocês vão ter uma facilidade grande de mexer aqui. Mas naqueles canais que eu indiquei para vocês, os vídeos vão explicar detalhado várias funcionalidades aqui da linguagem DAX. Então eu criei uma medida, aqui vocês vão ver que agora existe uma calculadora na frente da medida indicando que é uma medida, e eu vou clicar nessa medida e arrastar aqui para o campo de valor do gráfico que eu estou selecionado. Notem que o resultado é basicamente o mesmo, mas a performance até de montar o gráfico foi bem mais rápida, né? Então, sempre usem medidas nas visualizações, nunca usem os campos. Mas vamos lá. Criei então aqui um gráfico de vendas por ano. Guilherme, eu quero criar um outro gráfico aqui. Eu clico na área de plotagem em branco,
clico em gráfico também, e eu vou pegar agora fazer um gráfico de vendas por estado. Por exemplo, tem meu cliente, vou jogar o F como eixo, e vou jogar o total de vendas como valores. Pronto, tenho o total de vendas aqui por estado. Notem que tem aqui um estado branco que deve ser erro de cadastro, alguma coisa, mas eu não vou me preocupar com isso agora, não é o intuito desse vídeo. Guilherme, legal, eu tenho o total de vendas aqui por ano e total de vendas por estado. Eu quero ver em mapa, como que eu faço? Opa, cliquei aqui em mapa. Eu vou pegar o meu F que foi para legenda e vou jogar para localização. Olha que bacana que o Proteus já fez, o que o Proteus já fez, o que o Power BI já fez. Ele simplesmente plotou os estados dentro do mapa. E começa a ficar interessante, deixa eu só colocar um rótulo de dados aqui para a gente visualizar também. Ah, como que funciona aqui? Quando eu clico no objeto, eu tenho aqui a configuração dos campos que fazem a composição desse objeto e tenho as formatações, o formato. Então aqui tem uma infinidade de formatos. Eu vou só ativar o rótulo de dados aqui e aumentar um pouquinho a fonte dele para vocês visualizarem melhor. Então, voltando aqui para o meu gráfico, onde eu tenho as vendas por estado, olha que interessante, se eu clicar num estado qualquer, ele já faz o filtro de todas as visualizações dos demais objetos que estão na mesma aba. Então é muito fácil a integração de um objeto com o outro dentro do Power BI. Deixa eu aproveitar para formatar aqui a minha fórmula, quando eu passei o mouse não estava formatado, né? Pronto, agora o total de vendas de Minas Gerais está formatadinho. Bom, Guilherme, beleza, eu tenho aqui o total de vendas de todos os anos, desde 2000 até 2020, mas eu quero visualizar só um ano específico. Simples, vamos usar uma segmentação de dados. Vou jogar ela lá para o cantinho. Eu vou segmentar os dados pelo quê? Eu quero segmentar os dados por ano. Então eu jogo campo de ano lá no... Por padrão, ele vai jogar esse componente aqui, onde eu posso definir o intervalo de anos que eu quero visualizar. Notem que o filtro já está sendo efetuado. E muito rápido. A performance aqui é de impressionar. Mas eu não quero essa visualização. Eu vou mudar aqui para lista. Opa, não é a lista que eu quero. Suspenso. Vai ficar um combo. Claro que essa formatação depois vocês podem fazer da melhor maneira que melhor lhe agrade. Por exemplo, como é aquele exemplo que eu dei aqui, que eu tenho formatadinho aqui os segmentos de dados. Bom, fiz aqui. Eu quero só 2020, que é o ano todo fechado. Opa, legal, já filtrou 2020, eu estou vendo a venda por estado de 2020. Agora eu quero ver, não faz mais sentido eu ver por ano, porque eu só tenho um ano filtrado. Então, tiro o ano, pego o mês abreviado e jogo para o eixo. Opa, o que o sistema fez aqui? Ele está organizando por venda, certo? Mas eu quero que a visualização seja por mês. Então eu clico aqui no gráfico, classificar por mês abreviado. Mas tem mais um detalhe, o que ele vai fazer aqui? Ele não está respeitando a ordem do número do mês. Então vamos fazer diferente, vamos lá nos dados, tem só um detalhezinho. Aqui dentro do dados tem uma infinidade gigante de trabalhar com esses dados, tem muitas ferramentas, mas eu não vou entrar nesse mérito. O que eu quero simplesmente fazer aqui? Eu quero que o meu mês abreviado, ele seja classificado pela coluna de mês, ou seja, por essa coluna numérica aqui e não por isso daqui. Então, vou mudar a classificação. Voltei aqui. Aqui ele está decrescente, eu vou mudar para crescente. Opa, fiz ao contrário, agora mudou. Então, agora sim, eu tenho as vendas de janeiro até dezembro. Vocês viram que, claro, a formatação depois cada um faz a formatação como melhor lhe agrade, mas vocês viram como foi rápido criar essas visualizações aqui dentro do Power BI? Do nada, eu não tinha nada, eu simplesmente criei algumas views no banco e vim aqui e fiz uma visualização de vendas por mês, onde eu coloquei uma segmentação de mês, eu poderia colocar uma segmentação aqui de filial, por exemplo, lembra que eu falei que eu coloquei o campinho de filial, então eu poderia vir na tabela de filiais aqui, pegar a filial e jogar para lá, poder filtrar uma filial específica, posso filtrar filial em ano, tem trocentas configurações diferentes que eu posso fazer. Deixa eu só fazer mais um detalhezinho que eu queria mostrar para vocês, que comentei aquela tabela de data para poder ter a venda do mesmo mês referente ao ano anterior. Então vou jogar o ano de novo lá. Eu estou em 2020, que eu tinha selecionado. Eu vou fazer mais uma medida aqui. Aqui eu tenho a medida total de vendas. Eu vou colocar a medida. Total de vendas ano anterior.
Não se preocupem com a fórmula que eu vou escrever, isso tudo tem naqueles vídeos que eu comentei de referência, vocês vão entender melhor. Eu vou simplesmente usar uma forma calculate que vai me dar o contexto de filtro dessa medida total de vendas, e eu vou fazer um date add. Eu vou pegar meu campo de data, eu vou fazer um intervalo de ano. Opa, aqui é número, -1. Estou errando a fórmula já. Year. O que essa função está fazendo? Ela vai calcular para mim o total de vendas, mas vai subtrair um ano na data. Então aqui eu tenho o total de vendas, deixa eu só aumentar para vocês enxergarem melhor aqui, total de vendas do ano anterior. Eu vou vir no meu objeto e vou jogar mais uma coluninha. O que essa coluninha vai estar comparando? Olha como é fácil eu comparar as vendas de mês a mês de um ano, no caso 2020, comparado com as vendas de 2019, do mesmo mês referente a 2019. Então é muito simples você trabalhar com os dados dentro da ferramenta e ter uma afinidade grande de configurações e objetos que eu posso usar. Mas o intuito desse vídeo era só demonstrar para vocês que é muito fácil vocês usarem. Vocês viram como foi rápida a integração que eu fiz. Se vocês quiserem mais conteúdos como esse, ou quiser que eu entre em mais detalhes dentro da ferramenta, coloca aí no comentário, vai dando dica aí do que vocês gostariam de ouvir. Mas o intuito desse foi fazer um vídeo relativamente curto, acabou ficando um pouco longo, mas a ideia era fazer um vídeo relativamente curto, que mostrasse a facilidade entre a integração do Power BI com uma base de Proteus e que iniciar um projeto de trazer esses dados para dentro do Power BI. Galera, obrigado por enquanto, obrigado por assistirem, fico por aqui e se precisarem podem entrar em contato, contato@newsig.com.br e aí manda seus dados, manda suas dúvidas que a gente vai discutindo. Grande abraço, até mais!